Olá galera, vamos continuar então o nosso projeto do MVC, do projeto que nós estamos fazendo. Então, hoje nós vamos dar uma bela evoluída, nós vamos fazer a visão, nós vamos fazer o controlador, nós vamos fazer o validador. Então vamos evoluir mais e hoje de maneira mais longa do que nas outras vezes, tá? Então agora começa a ficar um pouco mais comprido em termos de conceitos e conteúdos, tá? Aos poucos vamos chegando lá. Então vamos lá. Então, na aula passada a gente viu os métodos mágicos, né? Eu pedi para vocês fazerem também os métodos dos celulares e dos... esqueci o outro. Me passou a cabeça agora. Madio? Esqueci por completo. Tudo bem, vocês sabem do que eu estou falando. Em especial do celular, né? Que tem mais elementos. Então vamos lá. Vamos seguir no que é importante agora. Então o que a gente vai fazer agora? Depois de criar nosso modelo, nosso construtor, né, que foi nosso segundo passo, no nosso projeto MVC, né, nosso segundo passo, vamos ao nosso terceiro passo. Então o terceiro passo, nós vamos criar a nossa tela, a camada de visão, a parte view do MVC, dessa classe user que a gente acabou de criar. Então para isso, a gente vai criar uma pasta chamada user dentro da pasta view. Então aqui nós temos a pasta user dentro da pasta view. E nessa nova pasta, nós vamos criar um arquivo chamado create.php. Então dentro da pasta user, nós vamos criar o create.php. Tá bom? Feito isso, nós vamos criar esse cadastro aqui. Então é um .php, mas tem um HTML. Não é nenhum problema. Tá bom? Então vamos lá. O nosso título é cadastro de usuário, a nossa possibilidade de utilizar o TF8, e nós vamos ter um form. Esse form, por hora, ele possui uma action que não é uma action, não tem action ainda, tá? Então é sem action ainda. O método do tipo post e o name é o form_user. Então essa ação, essa action, lembrando o HTML básico, é quando clicarmos no botão de submit, ela vai ser executada. Por hora, não temos nada. Então nós vamos ter um input de texto chamado txt_nome, para guardar o nome, um input de texto chamado txt_sobrenome para guardar o sobrenome, um input de texto chamado txt_e-mail para guardar o e-mail, um input de texto chamado txt_idade para guardar uma idade, um input do tipo password, que se chama txt_senha para guardarmos a senha do usuário, né? Um botão de submit e um botão de reset. Então, basicamente é isso que nós vamos ter, certo? Vou mostrar para vocês como ficaria a tela, tá? Não é nada bonito, mas ela ficaria algo parecido com isso, tá bom? Então aqui tem uns dados já, mas é algo parecido com isso. Não é para ser bonito, é para ser funcional nesse momento. Beleza. Então aqui está o HTML, montem ele e tudo mais, para seguir. O quarto passo, vocês vão ver como... Por que eu estou dando números aos passos? Porque vocês vão ver que sempre que vocês criarem um CRUD, ou uma tela de criação, enfim, vocês vão ter os passos a seguir. São 10, 12, 14, enfim, quantos passos serão. Então, no quarto passo, a gente vai criar o controlador, que é a camada controller do nosso MVC, que é o controlador dos dados deste cadastro. Então, para isso, nós vamos criar o arquivo usercontroller.php dentro da pasta controller. Então, dentro da pasta controller, usaremos o usercontroller.php. Nele, nós vamos fazer uma condicional bem simples. Vamos fazer um if. Nós vamos verificar se os 5 campos da tela, o nome, o sobrenome, o e-mail, a idade e a senha, nós vamos verificar se todos eles contêm algum tipo de dado. Se sim, nós vamos fazer um echo, parabéns, todos os campos foram informados. Caso algum desses 5 campos estiverem sem conteúdo, aí nós vamos imprimir esse echo. Ups, é obrigatório informar todos os campos. Então, para verificar se um campo está vazio, nós utilizamos o método empty do próprio PHP. Então, se não estiver vazio, se nenhum estiver vazio, eu caio no echo. Notem que no PHP a gente está utilizando aqui um array. Um array que contém txt_nome, txt_sobrenome, txt_e-mail, txt_idade e txt_senha. Esse array se chama cifrão_post. Então o cifrão_post ele é montado
quando no PHP a gente faz uma requisição HTTP POST. Quando o nosso HTML é do método POST e nós submetemos esse formulário, então os dados deste formulário eles são encapsulados no array cifrão POST. Esse array ela é uma variável super global que nós chamamos. Além do POST tem o request, além do POST tem outros tipos que a gente vai ver na sequência das aulas, tá? Então, basicamente, é um array associado a todos os campos do formulário HTML que foi requisitado. Então, todos esses campos aqui, todos esses campos aqui estarão nesse post. Porque ao submeter, eu tenho todos esses campos nessa variável super global que nós temos aqui. Certo? Seguindo então. No arquivo create.blade, no view, a gente vai adicionar o controlador como action no formulário. Então lá no form action, nós vamos adicionar o ponto barra para sairmos do user, ponto barra para sairmos do view, controller usercontroller.php. E ele vai ficar assim. Então aqui no action nós temos ponto barra controller barra usercontroller.php. Então quando eu submeter esse formulário, eu quero executar este PHP aqui. E aí, o que nós temos até aqui é isso. Eu tenho um formulário, eu informo todos os campos, clico em cadastrar, ele vai vir para cá. Ó. Parabéns, todos os campos informados. Que é o que nós acabamos de programar aqui. Se todos os campos estiverem informados, a gente vai imprimir parabéns, todos os campos foram informados. Agora, se o usuário deixar de informar um ou outro campo e clicarmos em cadastrar, ele vai julgar o ups, é obrigatório informar todos os campos. Então, se algum desses campos, que nesse caso foi o sobrenome, eu acho, e a senha, eles estiverem vazio, empty, ele vai julgar nesse else. No ups, é obrigatório informar todos os campos. Certo? Então esse é o primeiro passo de validação que nós temos. Show de bola. Feito isso, agora a gente tem uma estrutura MVC totalmente funcional. Nós temos a classe criada no modelo, a classe user. Nós temos a tela de inserção de dados na view, que é o user/create.php. E nós temos a classe para controlar todas as ações dos dados, que é o nosso user controller. Então nós temos toda a camada MVP funcional e comunicando. Porém, se nós pararmos para pensar, a gente não tem um modelo sendo utilizado ainda. A gente tem a visão que chama o controlador e deu. Então a gente vai começar a validar os dados do lado do servidor. Então nós não vamos fazer validação front no JavaScript da vida, nós vamos fazer direto no PHP, no servidor. Então a gente vamos validar os dados informados na visão e inserir os dados ao objeto modelo. Então a gente vai começar a fazer uso do modelo, que vai ser gerenciado pelo controlador. Então o que a gente vai fazer? O item 6, nós vamos criar a classe de validação de dados na pasta include. Então na pasta include, nós vamos criar a classe de validação chamada userValidate.php. Então aqui nós vamos ter dentro da classe include o userValidate.php. Legal. Seguindo então, nós vamos ter no userValidate dois métodos. Então primeiro nós temos uma classe, né, a class userValidate, e nós temos dois métodos. O método public static function testar-idade, que recebe um parâmetro de idade como entrada, e nós temos o public static function testar email, que recebe um e-mail como parâmetro de entrada. Então, no testar idade, a gente vai simplesmente dizer if is numeric, se esse valor informado na idade é numérico, retorna true, se não, retorna false. Aqui, com certeza, podíamos ter programado de outra forma. Por exemplo, return is numeric para idade. Só que eu quis deixar mais claro, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, eu optei por fazer dessa forma para deixar muito mais claro do que se fosse apenas o return desse isNumeric, ok? Mas pode ser feito em uma única linha. Então o método para validar o e-mail, nós usamos uma pragmat, então é uma expressão regular, né? A sintaxe dessa expressão regular é: eu aceito qualquer coisa mais um arroba, aceito qualquer coisa mais um ponto e alguma coisa na sequência, de 2 a 6 dígitos. Tá? Então o pragmat vai verificar se a sintaxe, se essa expressão regular, ela bate com o valor informado. Por exemplo, a@a.com.
tem que ser .com, tem que ser .br, porque tem que ser mais de 2. Então não pode ser a@a.a. Não. É qualquer coisa, então tem que ter alguma coisa @ qualquer coisa a ponto qualquer coisa que fique entre 2 e 6. .com, .br, .org, .gov, enfim. Esse promete dando correto, eu retorno true, não retorno false. Aqui também eu podia ter feito tudo isso em 2 linhas, a linha da sintaxe, em uma linha, né? Mas tudo bem. Não vamos nos ater a isso, é mais para deixar muito mais claro para vocês como a estrutura toda funciona do que deixar complexo. Então aqui a gente pode validar a idade e validar o e-mail do usuário informado. O 7º passo, então, é com a classe UserValidate criada, a gente vai poder fazer o uso no controlador. Então para isso, nós vamos adicionar a classe classe user e a classe de validação no user controller utilizando o include. Então lá no user controller nós vamos fazer o seguinte: include ..model/user.php, porque o user.php é dentro dessa pasta, e o include .include/uservalidate.php. Aqui nós temos o modelo, e aqui nós temos, ou seja, a nossa classe, e aqui nós temos a nossa classe de validação. Ok? Seguindo agora no 8º passo, então no user controller, a gente vai utilizar a função as funções do user validate. Então ele vai ficar assim. O que eu fiz aqui? Então eu tenho o meu include, tá? As duas classes inclusas no meu controlador. Eu tenho a minha condicional, que verifica se todos os campos estão informados. Eu só deixei em 2 linhas para tirar o print melhor para vocês verem, para botar no slide, tá? Então é o mesmo if. Se tudo está informado, segue, mas caso algum desses campos não estejam preenchidos, então ele vai executar este else. Ele vai executar este echo no else, assim como antes, tá? Vamos supor que esse if esteja ok. Então, nós vamos começar a fazer a regra do negócio. Vamos criar uma variável chamada erros, que recebe um array. Então a gente sabe que o erro será um array lá no fim. Vamos executar os 2 métodos de validação de dados. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos executar os métodos testar idade e testar e-mail do nosso UserValidate. Então, o UserValidate ele tem esses 2 métodos, testar idade, e o UserValidate tem o testar e-mail. Os 2 métodos são do tipo estático. Public Static Function. Só para relembrar, o UserValidate tem 2 métodos, testar idade, testar e-mail, e os 2 métodos são Public Static Function. Por eles serem métodos estáticos, a gente não precisa aqui criar um objeto que instancia o UserValidate. Não. A gente pode simplesmente executar esses métodos utilizando o conceito de operador de resolução de escopo, ou seja, 2 pontos, 2 pontos. Duplos 2 pontos. Pelo fato de eles serem estáticos. Eu não preciso criar um objeto para executar eles. Eu posso executar eles a partir desse operador. Tá? Então eu posso executar eles a partir do duplo 2 pontos. Então, caso algum desses métodos aqui retornarem false, a gente vai entrar na condicional, nós vamos dizer assim, ó, erros recebe a mensagem. E erros recebe a mensagem. Note que é um if e outro if, não é um if else. Tá? É um if e outro if. Se a idade for ok, se a idade estiver ok, passa para o próximo if. Se o teste de e-mail for ok, passa para esse cara aqui. E assim vai indo. Beleza. Feito isso, a gente vai verificar. A gente vai contar quantos erros tem. Quando eu entro na linha 8 e eu crio o meu array de erros, ele tem tamanho 0. Quando eu caio na linha 11, tem tamanho 1. Né? Então o que eu vou fazer na linha 17 é o seguinte. If count erros igual a 0, ou seja, não tem nenhum erro, está tudo ok com os dados, então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um objeto chamado user, que é uma instância da classe user, do model user, que é esse cara aqui. E vou começar a atribuir os dados. Então o meu objeto user, que tem o atributo nome, que tem o atributo sobrenome, atributo idade, atributo e-mail, atributo senha, ele vai receber os dados do formulário que foi submetido no método post. Então, cifra underline post text nome, cifra underline post text sobrenome, e assim vai indo para os demais.
Então, com isso, eu tenho no meu objeto a criação de um usuário. Então, feito isso, eu faço o quê? Echo usuário, o nome que foi informado aqui, o sobrenome que foi informado aqui, criado com sucesso. Caso esse count erros for maior, for diferente de 0, ou seja, for 1, for 2, for 3, for 4, enfim, seja como for, nós vamos cair nesse else. Echo, ocorreram erros ao cadastrar novo usuário. Certo? Então vamos ver funcionando. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, tentar cadastrar faltando um campo. Ups, é obrigatório informar todos os campos. Perfeito. Agora, eu vou botar aqui, Guilherme Madaloso, guimadaloso, @gmail.com, idade 32, eu acho, senha 123, 123. Ok. Usuário 123, 123, 123 criado com sucesso. Tá? Aqui ele pegou bem errado o nome. 123. Ele está pegando a senha. 123. Legal. Algo de errado não está certo. Ele está pegando só a senha. Só a senha. Deixa eu tentar entender o motivo. É bom que vocês já sabem como depura, né? Alguma coisinha leve que eu tenha feito aqui. TXT nome BR. Ok. Password TXT senha. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minuto. Vamos lá. Beleza. O nome, TXT nome, está como Guilherme. TXT sobrenome está como Madaloso. TXT e-mail está certo. TXT idade está certo. TXT senha está certo. Usuário 123, 123 criado com sucesso. Isso, algo de errado não está certo. Vamos para o próximo teste. Algo de errado não está certo. Depois eu mostro o que eu estou fazendo para vocês. Agora eu imprimi o user, ó. O user tá, não tem. O nome é privado. Ah, o sobrenome é privado. Ó, isso aí. Tá certo. Tá certo. Tá certo e tá certo. Ok. Tá certo, isso vai pegar a propriedade. Beleza, isso aqui nós vamos ver na sequência. Eu que havia esquecido da sequência das aulas, tá? Então, de fato, isso está ocorrendo para resolver. Deixa eu fazer uma coisa aqui para resolver. Pronto, usuário Guilherme Madaloso criado com sucesso. O que eu fiz para resolver? Que nós vamos ter que ver. Antes estava como private, né? Estava como private no model user. Eu só troquei o private por var, tá? Deixei ele público. E aí a gente consegue. E como é que eu fiz para aparecer todo aquele array e tudo mais? Dessa forma aqui, quer ver? Aqui, primeiro que eu fiz, eu executei um cara chamado vardump. O vardump é um método do PHP que eu consigo verificar o que tem na minha variável. Primeiro eu fui ver o post. Então, quando eu executei, ele vem o post. O TXT name está com informação, Guilherme, o TXT sobrenome está com Madaloso e tudo mais, né? Daí eu vi que estava certo, então eu fui tentar ver o outro motivo. O outro motivo era o vardump user, porque eu estou atribuindo valores do usuário, né? Então eu faço vardump user, né? E eu quero mostrar ele em tela. Opa, vardump. Quero mostrar ele em tela. Quero mostrar o que eu estou controlando em tela. Agora tá certo, mas deixa eu voltar ao que tinha antes no private, tá? Para vocês verem. Ó, como era privado, e nós vamos, na sequência da aula que a gente vai finalizar, como o user nome, ele é um privado do user, tá nu. O sobrenome é um privado do user, tá nu. E assim vai indo. Então, alterando para público, né, para var, agora ele tem conteúdo. O Guilherme, o nome é Guilherme, o sobrenome é Madaloso, a idade é 32, e assim vai indo, tá? O e-mail é guimadaloso@gmail.com, e assim vai indo, tá bom? Então agora está ok. Podem deixar como var por hora, que no resto, para fazer funcionar, né? No resto da disciplina, a gente vai vendo como resolver essas outras questões. Ok.
Então o Vardamp agora vocês sabem utilizar. Que bom que deu isso. Então ele me mostrou. Deixa eu tentar de novo. Ele mostrou o usuário. Eu botei como privado de novo. Então, ele mostrou o usuário Guilherme Madaloso, criado com sucesso. Então agora eu vou tentar dar um erro. Eu vou só deixar o arroba com e a idade, né? E a idade botar um A, que ela não é numérica, né? Ocorreram erros ao cadastrar novo usuário. Nós não mostramos que erros ocorreram. Nós não mostramos ainda que erros ocorreram. Nós vamos trabalhar essa camada de erros. Nós vamos criar uma estrutura na visão que irá mostrar esses erros acontecendo, né? Ó, deu erro, foi um sucesso. Isso de uma maneira mais amigável, tá? Que mostre os erros. Erro no e-mail, erro na idade, tá? A gente vai ver isso. Show de bola. Então, olha só, o que a gente viu hoje? Hoje nós vimos um validador, que a gente pode utilizar métodos estáticos, executando com o duplo 2 pontos. Nós vimos a finalização, a camada view, né, onde nós vamos ter um formulário que tem uma action. Nós vimos a action, que é o gerenciamento dos dados pelo controlador. Nós vimos a validação do dado sendo ocorrido no controlador. Nós vimos um modelo sendo utilizado nesse controlador, mostrando os dados. E sem querer acabou sendo bom. Vocês acabaram vendo como que depura uma variável, né, com aquele Vardamp. Certo? Hoje foi bastante coisa, perto dos outros dias, né, então aos poucos nós vamos aumentando. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem aquelas duas classes que vocês estão trabalhando, a classe celulares, e eu vou ter que lembrar qual é a outra classe. Deixa eu achar aqui, eu vou ter que lembrar qual é a outra classe. Não sei como é que eu vou esquecer. Intranet. Aqui. Calculador, lembrei. Então vocês vão pegar aquela classe celulares e a classe calculadora. Vocês vão montar o controlador deles. Só do celular, vamos esquecer a calculadora, vamos só do celular, tá? Criem uma visão para inserir um novo celular. Criem um controlador para esse novo celular. E criem um validador. O que vai ter nesse validador? Eu deixo com vocês. Pensem no mínimo um método que possa ser validado nessa classe de celular, tá bom? Então vocês vão criar as três estruturas, certo? Então as três estruturas. Vocês vão criar o controller, que vai ter o módulo celular, que vai ter o celular validate. Vocês vão criar o celular validate, que vai ter algum método que vai validar algum dado dentro do celular. Vocês já têm o módulo do celular que vocês montaram. E vocês vão ter, aqui então, vocês vão ter um novo folder dentro da view, chamado celular. E aqui vocês vão ter o new file create.php do celular. E vocês vão montar o formulário do celular aqui dentro. Ok, galera? Beleza? Então tá. Isso, eu vou lançar um outro vídeo. Um vídeo que ensina vocês a colocarem esse projeto no GitHub para facilitar a vida de vocês. Ok? Até mais. Um abraço.